Hoje pela manhã, irmãos, estava meditando em algo. Tá dando uma microfonia aí, ó, muito alta. E aí, o Senhor colocou um tema no meu coração. E o tema da mensagem que nós vamos conversar um pouco hoje é sobre obediência total. Amém? Amém? E nós, para falarmos de obediência, nós vamos começar falando de tempo. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Domingo, o pastor Renato falou algo, irmão, que foi muito forte para mim. Fiquei pensando naquilo, né? Romanos, capítulo 8, vai dizer que a criação aguarda com ardente expectativa, né? A manifestação dos filhos de Deus. E aí ele falou algo que eu nunca tinha percebido na ótica desse versículo. Ele falou que a criação está ligada a uma expectativa, os filhos está ligado a uma revelação. Isso me colocou para pensar bastante, né? Se vivemos por expectativa ou se vivemos por revelação. Nós podemos alcançar alguns níveis em Jesus dentro de uma filiação. Podemos ser filhos desobedientes, podemos ser filhos obedientes. Então, isso é um pouco amplo, né? E aqui, para a gente falar de forma prática de obediência, eu quero tocar no seu tempo hoje. Eu fiz uma pequena gravação ali de um story mais cedo, mas eu quero ir mais fundo aqui agora. Eclesiastes, capítulo 3, quem achou? Versículo 1 mesmo. O que está escrito aí, irmão? Tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Do versículo 2 para frente você vai ver: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo para tudo. Mas o versículo 1 já nos dá a ideia do capítulo todo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, irmão, eu creio que falar de obediência sem falar de obediência, sem falar de tempo, ou do tempo que nós vivemos, falar de uma forma deficiente sobre o tema. Sabe por quê, irmão? Olha aqui. Se você obedece, mas fora do tempo certo, já é uma desobediência. Você vai ver algumas vezes na Bíblia Deus mandando as pessoas fazerem algo e essas pessoas tardando para fazer. Moisés mesmo, Deus falou com ele algumas vezes, ele tardou para fazer, a ponto de quase Deus, poucas vezes você vai ver Deus desistindo de algo. Deus quase desiste de Moisés, por causa do tempo da desobediência, né? E uma reflexão para todos nós, inclusive para mim. Está na moda falar sobre por que você não fez, por que você não foi, por causa da correria. Meu Deus, eu estou numa correria. Eu mesmo falo isso todo dia. Alguém já falou isso em algum momento? Já, Camila? Nossa, eu estou numa correria. Não, pior que não foi só você. Eu estou numa correria e eu sou uma das pessoas que alguém pergunta: pastor, você está bem? Estou bem, tirando a correria, né? Virou. Agora, irmão, o Espírito Santo me pegou cedo. Isso aqui não é antes de ser para você, foi para mim, pode ficar tranquilo, mas eu sei que vai te tocar. Mas o Espírito Santo me pegou cedo e falou assim: correria é mal administração de tempo. E mal administração de tempo tem a ver com desobediência. Por quê? Aquilo que provavelmente Deus mandou você fazer, você não fez. As coisas essenciais da sua vida você está colocando de lado. E se analisarmos o seu tempo, as 24 horas do seu dia, eu tenho certeza que cabe fazer alguma coisa que Deus mandou você fazer. E aí, irmão, nós vamos chegar, eu penso assim, né? Nós não, né? As pessoas vão chegar diante de Deus cheio de justificativas naquele dia, naquele último dia. Tem até uma frase, um texto, não sei, uma charge, que
quando a pessoa é nova, ela fala assim, estou sem tempo, preciso estudar, preciso isso. Né? Aí quando chega na idade alcançada, estou sem tempo, porque não tem mais tempo mesmo. Então, irmãos, nós precisamos hoje fazer o que a palavra nos ensina sobre remir o nosso tempo, administrar o nosso tempo. O tempo realmente é curto para nós perdermos tempo. E o chamado para a desobediência, irmão, é para o tempo que você tem, dentro do tempo que você tem, dentro do tempo que Deus te deu. Sabe, algumas pessoas aqui já receberam algumas orientações da parte de Deus a respeito das áreas da sua vida. A respeito da sua vida sentimental, a respeito da sua vida profissional, a respeito da sua vida conjugal. Você já recebeu algumas direções, faça isso, age dessa forma, tome uma decisão aqui. Mas nós somos tomados, irmão, de uma palavra chamada procrastinação. Irmão, isso aqui é bíblico que eu estou falando. O que é a procrastinação? Daqui a pouco eu faço, depois eu faço. Procrastinação é desobediência. Cara, eu acho assim que Deus, eu tenho uma atitude, não, todos os pais e mães sentem algo que Deus sente. Às vezes eu falo assim para Manu, vai ali agora e pega aquela sandália ali. Espera aí, pai, daqui a pouco eu pego. Irmão, me dá uma ira na hora, eu falo, espera aí nada, menina velha, vai lá agora. Então, olha aqui, agora, se você, que não é nada, né? Você tem chulé, você tem CC, você tem bafo, você é liso. Se você não gosta de ser desobedecido, né? Se você que compra e divide em 10 vezes, você não gosta de ser desobedecido, quanto mais o Senhor. A única coisa que o Senhor nos exige é obediência, irmão. Qual foi o primeiro pecado do mundo? Desobediência. Não foi porque não podia comer a fruta. Não foi pela cobiça. Não, irmão, foi a desobediência a porta de todos os outros pecados. Sabe por que tal dia você caiu? Porque tal dia você não fez o que era para ser feito. Sabe? Então, a obediência tem que mexer com a nossa estrutura prática dos nossos dias, irmão. Por isso que eu estou falando de tempo. Porque você vai ver do versículo 2, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de alegrar. E aí, irmão, nós não sabemos dividir o nosso tempo. Nós vamos ali, igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E aí, irmão, o que acontece? Eu estou descobrindo pessoas muito perto de nós que é viciado em trabalho. Viciado. Sabe? A pessoa ela não sabe a hora de parar. Não sabe. Não sabe. A pessoa ela trabalha, mas e o próximo tempo? Não tem o próximo tempo. É tempo de trabalhar. Agora, não tem promessa de Deus para ser próximo. Você pode ganhar dinheiro trabalhando além da conta. Pode ganhar muito dinheiro. Mas não tem promessa de prosperidade para quem trabalha excessivamente. Você vai ganhar muito dinheiro, mas vai perder sua família. Você vai ganhar muito dinheiro, mas vai dar um infarto, de estresse. Não tem promessa de prosperidade. O que é prosperidade, irmão? É todas as áreas da sua vida transbordando? Não, equilibrado. Sabe? Equilibrado. É você ter sim dinheiro, mas você também sentar na mesa da sua casa. Ter tempo também. Então, irmãos, sabe algo que Deus falou comigo? Veja lá comigo, Êxodo, capítulo 5. Olha isso, irmão, que forte isso. Êxodo, capítulo 5, versículo 9. Aqui, irmão, Moisés foi ordenado por Deus para tirar o povo do Egito. Amém? Todo mundo lembra disso? E aí começa aquele diálogo, né? De Moisés com o faraó. Aí Moisés vai para Deus, Deus manda falar com o faraó. Aí Moisés vai falar com o faraó, aí volta Moisés para falar com Deus. Fica aquele negócio, né? Moisés intermediando a guerra. Moisés não estava em guerra.
Quem estava em guerra era Deus. Moisés era só o porta-voz. E aí ficava aquele negócio. Por fim, agora, nós vamos ver que o povo começa a acreditar naquilo que Moisés estava falando. E o povo agora começa a querer sair do Egito. Eles estavam acreditando. E aí chega essa denúncia a Faraó. O povo está querendo ir mesmo. Meu povo está querendo ir. Olha o versículo 9. Qual é a direção de Faraó para aquele povo? Aumente o trabalho desses homens, para que neles se apliquem e não dê ouvido a palavras mentirosas. Irmão, olha aqui, aquele povo estava prestes a alcançar algo extremamente da parte de Deus para a vida deles. Aquele povo seria livre, seria liberto. E aí o que Satanás, porque a figura de Faraó é a figura de Satanás. Um rei, Faraó, que aprisionava o povo de Deus, é a mesma coisa que Satanás faz. E agora, quando Deus fala assim, eu vou libertar o meu povo, aí Satanás fala assim, não, para que eles não deem ouvidos à voz de Deus, aumente a carga de trabalho deles. Então, irmão, quando você não sabe administrar o seu tempo, qualquer proposta para ganhar 10 reais a mais é suficiente para te impedir de ouvir a voz de Deus. Certa vez aqui no culto eu falei assim, eu já vi muitas pessoas não vir para o culto para ir trabalhar, mas até agora eu não vi ninguém deixando de trabalhar para vir para o culto. Não vi. E olha, irmão, que eu nem sou aquele pastor do terno e gravata bitolado, olha que eu sou de boa, olha que eu sou um pastor de 31 anos, igreja do Parede Preta, tatuado, de boa. Eu não sou de boa, Ana Clara? De boa. Agora, irmãos, a minha Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, diz assim, buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Irmão, a verdade é que o reino de Deus deve estar em terceiro ou quarto lugar na vida de muitas pessoas. Por quê, pastor? Por causa do tempo. Olha para o tempo. Olha para o tempo que você vai ver o quanto você tem obedecido ao Senhor. Comecei falando de tempo. E o tema da mensagem é a obediência. Por quê? Você olha para o seu tempo, você vai ver o que você ama. Você olha para o seu tempo, você vai ver o que você segue. Você olha para o seu tempo, você vai ver o que você tem se dobrado. Sabe, irmãos? Então, Faraó, Satanás, para te impedir de acessar as coisas de Deus, ele vai falar algo que você já quer ouvir. Irmão, peraí, se eu tenho a oportunidade, né, de trabalhar até as 6 horas da tarde, mas Satanás fala assim, vamos fazer um plantão que você vai ganhar dobrado, aos olhos de quem não tem um propósito, você atropela tudo. E eu nem estou falando de igreja, nem estou falando de igreja. Você atropela a família para trabalhar mais. Você atropela casamento para trabalhar mais. Você atropela os seus propósitos para ganhar um pouquinho mais. Agora, o princípio da prosperidade não é sobre ganhar um pouco mais. O princípio da prosperidade é deixar de fazer as coisas fora do tempo para obter aquilo que Deus prometeu a partir dos seus princípios. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, você pode fazer muito e não acessar as coisas de Deus. Domingo aqui, eu falei algo, não sei se você percebeu na hora que eu estava ministrando louvor. Eu queria pregar aqui, eu não queria ministrar louvor, não. Mas eu falei assim, sabe a mulher samaritana na beirada do poço de Jacó? Junto ao poço estava... Tem gente que nunca leu a Bíblia, mas conhece a música. Né, Ana Clara? Brincadeira, Ana Clara conhece. Aí, aquele poço, irmão, era um lugar onde tradicionalmente as pessoas iam buscar água. Tradicionalmente. Todos os dias, todo mundo que precisava beber água ia lá e buscava. O poço de Jacó. Naquele dia, Jesus marcou um encontro com aquela mulher. E, resumindo tudo,
Jesus fala algo para ela bem assim, ó: essa água que você está bebendo, você vai voltar a ter sede, mas eu vou te dar uma água que nunca mais você vai ter sede. Sabe o que aquele poço significa, Camila? Aquele poço significa tudo que você pode conquistar na força do seu braço. Então vamos lá? Você não precisa de Jesus para ficar rico. Precisa? Não. Se você tiver um bom network, você fica rico. Se você andar com as pessoas certas, você fica rico. Se você souber administrar seu dinheiro, você fica rico. Se você souber investir dinheiro, você fica rico. Você não precisa de Jesus para ficar rico. Você não precisa de Jesus para casar, sabia disso? Não precisa. Tem gente que se conhece no Tinder e casa. Não precisa de Jesus. Você não precisa de Jesus para ter filho. Você não precisa de Jesus para nada que você faz na força do braço. Porque a proposta de Jesus nunca foi algo passageiro. Agora, no que se tange as verdades eternas, é só em Jesus. E aí, irmão, você vai ver agora, presta atenção aqui, você vai ver dentro da sua vida o caminho que você tem trilhado a partir do seu tempo. O tempo hoje é a sua vitrine, é o lugar que você vai olhar. É a sua análise, é como se saísse, né? Você olhasse para o seu tempo, recebesse o seu diagnóstico agora. E aí você vai ver se você tem obedecido ao Senhor, se você tem seguido ao Senhor, sabe? Então, o nosso exemplo maior, irmão, de obediência, quando a gente fala de obediência, a gente fala muito de Abraão, não é? Abraão, porque por obediência ia sacrificar o seu filho. Amém, irmão? Presta atenção aqui todo mundo. Ia sacrificar o seu filho. Mas nosso exemplo maior não é Abraão. Filipenses no capítulo 2 vai dizer que Jesus, sendo Deus, deixou de ser Deus, assumiu a forma de servo. Mas essa palavra servo é muito linda para nós, porque o original é escravo. Jesus era Deus e se tornou escravo, porque Ele quis. E aí, Ele foi obediente até a morte. Então, o nosso exemplo, irmão, por mais que a história de Abraão seja uma tipologia de Jesus, por mais que a história de Abraão aponte para Jesus, e por mais que seja muito forte, o nosso exemplo maior é alguém que foi obediente até os últimos suspiros. Eu te aconselho a procurar no YouTube um livro do pastor José Rodrigues que se chama A Morte Clínica de Jesus. Você vai ver que Jesus ficou sem uma gota de sangue no seu corpo. E até a morte ele foi obediente. Sabe o que eu, a partir de hoje, sabe como é que eu consigo ver a obediência de Jesus? Jesus não perdeu tempo. Jesus não desgastou o seu tempo. Mas, olha aqui para mim, em 3 anos de ministério, irmão, a prova de que Jesus não perdeu o tempo é que o ministério de Jesus durou 3 anos. O meu ministério já está em 12 anos. O meu, que sou novo no ministério. Sabe o que significa? O que significa? Em 12 anos, pouco resultado, muita perca de tempo. Muita perca de tempo. E olha que eu ainda nem sou os piorzinhos, não, ainda tenho uns frutinhos. Agora, irmão, aqui hoje é muito sério o assunto. É sobre você olhar para você hoje, fazer as contas de quanto tempo você tem de caminhada, e saber agora, se a partir do seu fruto, quanto tempo você perdeu. Ah, pastor, achei que desobedecer a Deus era só para quem estava lá no mundo. Não, irmão, aquilo ali não é nem desobediência, não. Aquilo ali é pecado, é trevas. Desobediência é para filho. Deus não espera obediência de quem não é filho. Você não tem que me obedecer. Você não tem que me obedecer. Minha filha tem que me obedecer. Amém? Quem está entendendo? Então, se somos filhos, se andamos por revelação, andamos por obediência, irmão. E a partir de obediência, eu vou ser até redundante nisso, tá? Você vai ter que sair daqui disposto a administrar melhor o tempo que Deus te deu, né? Então, uma palavra que é fundamental no cristianismo, sabe qual que é? Submissão. Sabe por quê? Porque submissão não é alguém mandando você fazer. Submissão é você obedecendo a alguém que não pode mandar em você.
Alguém entendeu o que eu disse? Submissão. Você não se submete quando alguém manda e você faz. Jamile, vai lá e lava tudo ali e arruma ali. Ela foi porque mandaram ela ir. Agora, quando ela entende que ninguém manda nela, mas ela decide entrar nesse lugar de obediência por conta própria, isso é submissão. Submissão não é imposta. Você tem que ser submisso, tanto no casamento, tanto no ministério. Não, submissão é uma identidade que eu quero viver de obedecer a Deus. E eu vejo ali no livro de Tiago, no capítulo 4, ele falando assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, irmão, nós precisamos nos colocar nesse lugar de se submeter ao Senhor, de decidir ser filhos obedientes do Senhor. Agora, esse texto é muito sério, porque ele fala, ao mesmo tempo que ele fala que a submissão, sujeitai-vos a Deus, me guarda do diabo, não me sujeitar a Deus me deixa exposto ao diabo. Não me submeter, viver por conta própria, viver uma vida cristã baseada naquilo que eu tiro do poço de Jacó, não me submeter, não obedecer, me deixa exposto ao diabo. O que é que diz no Salmo 91? Quem sabe? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, irmão, olha aqui, sujeitar ao Senhor, além de te trazer muitas coisas que o Senhor te prometeu, como Ele prometeu para o povo de Israel, e Faraó impediu, além de tudo, te guardará do diabo. Agora, não se submeter ao Senhor, não ser submisso, não se sujeitar, te deixará exposto ao diabo. O Evangelho, meu irmão, não é sobre ter, sabia? O Evangelho não é sobre ter, não é sobre receber. Eu odeio aqueles apelos para fazer o povo aceitar Jesus, que fala assim, ó, vem para Jesus que Ele vai restaurar o seu casamento. Não, irmão, se você for no Pai de Santo, Ele restaura o seu casamento em 7 dias. Você vai lá na encruzilhada, vai fazer uma macumba lá, e você vai ter a pessoa amada, não vai? As mulheres pegam a calcinha, passam lá não sei na onde, dá para o marido, é uma nojeira que só. O Pai de Santo pode te... Para ficar rico, você vai na macumba, você não fica rico, fica famoso. É o que mais tem. É o que mais tem. Agora, o Evangelho não é sobre receber. Vem, aceita Jesus que Ele vai te curar. Sei lá se vai te curar. Porque o Evangelho é sobre oferecer, sobre me entregar. Quando a palavra do Senhor diz assim, ó, é muito melhor dar do que receber. Está falando do fundamento do Evangelho. Eu aceito Jesus não é para receber. Eu entendo que eu já recebi tudo que eu não merecia receber. Agora é a hora de me entregar. Essa é a proposta real, nua e crua do Evangelho. Amém? E se eu não obedeço completamente, eu desobedeço totalmente. Tem gente que quer obedecer só um pouquinho. Você já é um desobediente. Quando você não quer obedecer tudo. Quando você escolhe o que obedecer, você já é um desobediente. Quando você sabe... O que eu falei na terça-feira passada? Eu abri um texto aqui, de Hebreus, se eu não me engano, que fala assim... Quando você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você peca. Tiago. Quando você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você peca. Então, irmãos, eu tenho assim comigo. Se você ganhou R$1 milhão a partir de uma mentirinha, você tem R$1 milhão condenado para te levar para o inferno. É melhor você perder R$1 milhão falando a verdade, do que você ganhar R$1 milhão tendo que desobedecer ao Senhor. É melhor você perder pessoas por obedecer ao Senhor, do que você viver coberto de pessoas por desobedecer. É melhor você perder, olha o que eu vou te dizer. Irmão, entre o seu marido e o Senhor, fique com o Senhor Jesus. Entre a sua esposa e o Senhor Jesus, fique com o Senhor Jesus. Sabe? Não que isso seja, né, a pessoa não
casar com um não crente seja um precedente para o divórcio. A Bíblia não me permite. Pelo contrário, a Bíblia fala que o exemplo do crente converterá o não crente. Mas o dia que, se algum momento você for posto à prova pela pessoa que você jurou união, não fique em cima do muro, escolha Jesus. Sabe? Não desobedeça ao Senhor por nada. Amém, irmão? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E nós, eu vou até concluir agora. O culto hoje, eu programei um culto de 1 hora mesmo. Presta atenção. Nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo já chegou, aonde cada um de nós não vamos viver mais numa expectativa. O que é a expectativa? A expectativa é a crença de que alguém vai fazer por você o que você deveria fazer. Então, expectativa gera o quê? Frustração. De 100% das suas expectativas, 99% vão ser frustradas. Porque geralmente expectativa é algo que você projetou para alguém fazer, nunca para você fazer. Revelação é algo que você faz. Então, nós estamos como filhos maduros e obedientes, agora tomando a responsabilidade de que ninguém mais faz por mim, eu faço. E como filhos obedientes, nós precisamos entender algo que o Senhor nos ordenou, que é o que nós estamos vivendo hoje. Eu vou ler esse texto com você, abre aí agora, Mateus 28, capítulo 18. Mateus 28, capítulo 18. Amém? Eu queria realmente que você lesse isso. Você conhece o versículo 19, mas eu quero começar do 18. Olha o que, antes de Jesus ordenar, deixa eu começar de trás para frente. O versículo 19 diz assim, ó, ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Isso aqui a gente está cansado de saber. Agora, antes de Jesus falar isso, ele vai falar quem ele é para ele falar isso. Tipo assim, ó, eu não tô falando para você fazer à toa. Antes de falar para você fazer, deixa eu falar para você quem está mandando você fazer. E o versículo 18 ele diz assim, ó, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. E depois que ele fala sobre a autoridade que ele tem, ele vai te dar uma ordem, ele não vai te dar uma opção. Amém? E ele fala, agora, com toda a autoridade que eu tenho, eu te dou uma ordem. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui para mim. Ide é do verbo ir. Amém? Ide é do verbo ir. Por que a gente vive o ide esperando as pessoas entrar dentro da igreja? Se a ordem que Jesus nos deu foi ir até as pessoas. Por quê? Tá alguma coisa fora de contexto, irmão, no nosso ministério. Porque a nossa ideia de ir é preparar um bom ambiente. A nossa ideia de ir é preparar um bom culto. Olha o que aconteceu com a gente domingo à noite. Domingo à noite, a gente gosta de, não só domingo à noite, qualquer hora que der, a gente gosta de jogar uma sinuquinha. E a gente fica procurando um ambiente mais saudável na cidade para jogar uma sinuca, né? E aí achamos um lugar para jogar uma sinuquinha. Quando a gente, é um lugar realmente só de sinuca, assim, sabe? Tem umas 15 mesas de sinuca lá. Só que aí, na hora que a gente chegou lá, tinha um som ligado, não estava legal. Eu já tinha comprado a ficha, eu falei, vou jogar uma ficha. Quando eu cheguei para comprar uma ficha, chegou um maluco perto de mim e falou assim, e aí, tem pó aí, tem da boa aí? Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu estou no lugar errado. Aí eu falei assim para ele, falei, meu irmão, não tem não, estou de boa.
Aí ele ficou me olhando assim, eu falei assim, eu só fico doidão de uma coisa. Aí ele falou assim, de quê? De maconha? Eu falei, não, só do Espírito Santo de Deus. Quando ele me pega, eu fico doidão. Aí ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, meu brother, deixa eu te falar, eu sou pastor, e esse menino que vocês estão vendo aqui é tudo discípulo nosso da igreja, a gente veio jogar uma sinuquinha e ir embora já já. Inclusive, Deus acabou de me falar que você é um pregador e está desviado do evangelho. Ele travou. Falou assim, pastor, eu já fui um pregador e tem 10 dias que eu saí da cadeia. E aí eu falei, então salva meu número, você vai me mandar mensagem, e se Deus quiser a gente vai caminhar junto. Agora, não acabou. Quando foi, tinha uma mulher do lado dele. Quando foi hoje à tarde, a Scarlett falou assim pra mim, pastor, você estava num bar domingo? Não, você estava jogando sinuca domingo à noite? Num bar não. Estava jogando sinuca domingo à noite? Eu já fiquei com medo, né? Falei, ixi, velho, alguém me caguetou. Falei, tava. Cheguei lá, joguei uma ficha de sinuca, o ambiente não estava legal, fui embora. Ah, porque a minha tia acabou de me falar aqui que você falou de Jesus com o amigo dela, que estava do lado dela, e ela quer vir para a igreja agora. Olha isso, irmão. Deus fez igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Tocou para um lado e olhou para o outro. Fiquei pensando nisso o dia inteiro. E aí a mulher que estava do lado dele é tia da Scarlett daqui da igreja. E despertou aquela ousadia de pregar o evangelho para um cara que tinha 10 dias saído da cadeia. Despertou nela a vontade de vir para o culto. Então, irmão, é o que a gente fala aqui, a gente não faz evento evangelístico. Ah, vamos para a praça fazer um evento evangelístico, vamos fazer teatro. Amém. Mas você precisa entender que aonde você estiver, é do jeito que dá, é o que você... Amém? Você precisa pregar o evangelho. Olha que Deus não te deu uma opção sobre ir. E sabe, de tudo que eu quis falar, você está se dedicando para tudo, menos para a ordem de Jesus. Menos para a ordem de Jesus. Eu já vivi essa fase, na verdade eu ainda vivo, mas eu já trabalhei de CLT, né, na carteira assinada, e eu saía do trabalho, que carro é esse aí? Nosso? Saía do trabalho, ia direto para a faculdade, e cara, quem faz isso, sabe como é que é, né? A semana passa assim, ó. Quando você vai ver, já é sexta-feira, né, Lara? Já deu sexta-feira. Você não, mano, a pessoa que trabalha e estuda à noite, essa pessoa não sobrevive. Quer dizer, ela sobrevive, ela não vive. Né? Ok. E aí, irmãos, eu percebo que se Jesus não estiver inserido no nosso dia, realmente nós não vamos ter tempo para Ele. Não vamos. Né? O Renato também falou um negócio muito interessante domingo. Falou, para quem é espiritual, tudo é espiritual, irmão. Para quem é carnal, tudo é carnal. Então, se você estiver no seu trabalho, você precisa ali estar atento em ser um filho obediente. Obedecer a Deus, irmão, é muito além de viver uma vida em santidade. Você não vê uma ordem, quer dizer, você vê uma ordem sobre santidade, Jesus dizendo, sede santos como eu sou santo. É uma ordem, sede santos. Na mesma proposição ele fala, me foi dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide por todo o mundo. Você não tem, olha aqui para mim, você não tem a obrigação de converter ninguém, mas você tem a obrigação de pregar para todo mundo. Pastor, o que é todo mundo? Todo mundo é todo mundo. E o que eu estou te falando, irmão, não é algo que eu assim, ó, não tenha apanhado muito do Espírito Santo hoje mesmo, para não estar aqui falando para vocês. O Senhor está me fazendo esses dias olhar para o meu tempo e saber se eu estou atrás da próxima proposta para ganhar um pouco mais, ou se eu estou atrás de obedecer a ordem que o Senhor me deu. Você não precisa de Jesus para ficar rico, como eu já disse. Não precisa. Então, quero
deixar, irmão, essa palavra para vocês, né? O tema central é a obediência. A vitrine, aonde você vai analisar, é o tempo que você tem gasto, né? E submissão, decida viver em obediência. Obediência atrasada é desobediência. Se eu não obedeço completamente, eu desobedeço totalmente, né? E para finalizar, quantos conhecem a história de Jonas? Jonas, quem é Jonas? Foi engolido por um peixe. Agora, sabe o que acontece? Deus demorou mais para Jonas obedecer do que para transformar toda uma cidade. Jonas ficava lutando com um propósito. Não, eu não posso. Não, eu quero ir para ali. Não, eu tenho coisa para fazer. É a minha vontade. Deus gasta mais tempo com Jonas do que para transformar uma cidade inteira. Então olha aqui para mim agora, que eu vou fechar com isso. A sua desobediência está tardando a salvação de muitas pessoas. Porque quando você decidir obedecer, o resto é com o Senhor. Você vai ficar correndo atrás de quê nessa vida, irmão? Vai ficar correndo atrás de quê? Sabe a parábola do senhor do campo? Sabe? Que o dono do campo foi, né? Só que depois ele volta. E ele pergunta, o que vocês fizeram? Né? O que vocês fizeram? Irmão, isso é o retrato da volta de Jesus. André, deixa eu te falar um negócio, irmão. Não quero te assustar, não. Você é meu amigo, você é gente boa. Nós pintamos ali esses dias. Você é gente boa pra caramba. Mas o Senhor vai voltar uma hora e vai te perguntar o que você fez com o tempo que Ele te deu. A vida não tem que ser longa, irmão. A vida tem que ser objetiva. A vida tem que ser assertiva. Ai, eu quero morrer velhinho, sentado numa cadeira de balanço, sem propósito de vida. Irmão, se um jovem de 33 anos morre hoje, dentro da nossa igreja, a gente vai falar, meu Deus, morreu tão novo. Jesus, com 33 anos, é pregado numa cruz, mas convicto de que cumpriu um propósito. A nossa cosmovisão está toda reversa. A gente ama viver, sendo que a minha Bíblia diz que viver para mim é Cristo e morrer é lucro. A gente tem um amor por essa vida, a gente tem um amor por esses bens. Tem gente que não consegue emprestar uma blusa. Aí essa blusa, a gente valoriza o que Jesus desprezou, e a gente despreza o que Jesus ama. Olha aqui. Quando foi que Deus apresenta Jesus como filho? Quem lembra? A primeira, agora, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo em formato de pomba repousa sobre Jesus e uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, a quem tenho prazer, a quem me alegra. Jesus iniciando o seu ministério com 30 aninhos. Agora Jesus se posiciona diante do mundo caído e fala: eu vou cumprir um propósito. É nesse momento que os céus reconhecem um filho. É nesse momento, ou melhor, é nesse momento que os céus reconhecem a maturidade de um filho. Há um tempo atrás, eu falei uma das coisas mais fortes do meu ministério. Eu não sei se alguém prestou atenção, mas Jesus falou comigo algo. Jesus começa a pregar com 12 anos, mas só com 30 começa o ministério. Jesus com 12 anos não estava pronto para ir para uma cruz ainda. Era um menino de 12 anos. Mas com 30 anos
Ele decide percorrer um caminho onde ele não tinha nada mais valioso do que o propósito. O apóstolo Paulo agora, irmão, o apóstolo Paulo pega tudo que ele construiu, uma jornada profissional, uma jornada acadêmica, fama, riquezas, e ele fala assim: eu considero isso tudo como esterco. E nós estamos correndo atrás dos estercos que Paulo jogou fora. Meu Deus, irmão. Que Jesus nos ensine a amar o que Ele ama. Porque nós corremos um grande risco, irmão, de chegar no final de uma vida e termos esterco para apresentar para o Senhor. Que Paulo viu, esse dia eu vi o Douglas no podcast falando o que Paulo viu, que deixou ele tão obcecado dessa forma. O que João viu, o que esses apóstolos, o que esses discípulos viram, que fizeram com que eles entregassem as suas vidas e morressem brutalmente assassinados e contentes, o que esses homens provaram. Os discípulos, o único que não foi assassinado foi João, o único, por uma promessa de Jesus que ele iria ver o fim de todas as coisas. Agora nós tivemos homens decapitados por Jesus. Nós tivemos homens que foram apedrejados por Jesus. Homens que foram enforcados por Jesus. Homens que foram crucificados por Jesus. E nós estamos correndo atrás de quê? Não somos obedientes. Não vamos nos enganar, irmão. Mas nós podemos ser. A palavra do Senhor diz no livro de Filipenses que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar o que começou. O Espírito Santo começou algo na sua vida e Ele está te conduzindo para esse lugar de maturidade, de obediência, de obediência total. E obediência total tem a ver com a entrega total. Nós temos o Espírito Santo em nós, nosso ajudador. E sabe o que eu acho incrível? Eu já falei sobre isso também. Eu não sei se você já teve essas fantasias assim de, cara, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar ali para Moisés: Moisés, como foi ver a água saindo da rocha? Né? Daniel, como foi estar na cova dos leões? Como foi ali ver uma sarça ardente, pegando fogo, não se consumia e falava. Aí sabe o que vai acontecer? Esses homens vai virar para você, Débora, vai falar assim: Débora, como era ter Ele dentro de você? Como era ouvir Ele todos os dias? Como era buscar e Ele vir se manifestar? Como era essa sensação de ter o Senhor morando dentro de você? E nós temos, irmão, tudo, e ainda assim decidimos viver em desobediência ao Senhor. Minha vida é muito valiosa, os meus planos são muito valiosos. Não, irmão, fica de pé em nome de Jesus.